cobertura que, sim, pode mandar a redação inteira lá de São Paulo que ainda vai ter trabalho para fazer, né? Tem coisa que é muito grande. Por exemplo, agora nas chuvas, né? Essa catástrofe lá, mais de 500 mortos na região serrana, a gente está com reforço também em São Paulo. Então eu tenho, hoje lá, eu tenho acho que cinco repórteres daqui, 4 ou 5, enfim. Tenho mais 3 que vieram de São Paulo e mais 2 fotógrafos que vieram de São Paulo. Porque isso também, essa é outra cobertura que a gente precisa ter um planejamento grande, precisa de muita gente. Primeiro porque é uma área enorme. Você tem 3 municípios grandes, cada um desses municípios tem em torno de 250 mil habitantes. Então você já parte de 750 mil pessoas no mínimo afetadas. Você tem uma área geográfica grande, você tem uma dificuldade de locomoção. Para chegar lá é o problema, né? Então eu tenho 2 repórteres nas 2 cidades mais atingidas, 2 repórteres e fotógrafos. Eu tenho 2 em Nova Friburgo, 2 em Teresópolis. Eu tenho 1 em Petrópolis, que é uma cidade menor, é a menor, né, das 3, é menor geograficamente, eu acho que de população não, mas é menor geograficamente. E eu tenho outro que está percorrendo, porque você tem ainda uma infinidade de cidadezinhas pequenas. Áreas isoladas, assim, né? Exatamente, você tem Bom Jardim, tem Cantagalo, você tem Casimiro de Abreu, que é Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto. Você tem um monte de pequenas cidades naquele entorno que você precisa ver também como é que está. A gente não consegue chegar, tem muito lugar que a gente, bobeira, não está conseguindo chegar, você imagina, né, pra gente. Então, eu preciso ter muita gente. E tenho gente aqui, porque aqui eu tenho as pessoas que estão falando o tempo todo com o governo do estado, com a defesa civil, com serviços de meteorologia, que estão ouvindo especialistas, que estão levantando com setores do governo o que se fez de investimento para tentar impedir que isso acontecesse. Então eu tenho também uma equipe toda. Ontem eu só mandei uma matéria que não era de chuva em São Paulo. Então eu estou com a equipe toda nisso. É uma dificuldade muito grande. E a gente fica tenso aqui, né? Porque assim, a gente não consegue contato com o repórter. A minha repórter que estava em Friburgo, hoje até está seguindo um telefone satélite para ela, porque não tinha celular. Ela tinha que ficar andando pela cidade para achar um orelhão que funcionasse para me ligar, para me dar retorno. Então a gente marcava uma hora que ela ia me ligar para me contar o que estava acontecendo. Às vezes eu desesperada, precisando falar com ela, precisando perguntar alguma coisa, eu não tinha como. Outro repórter que chegou naquela região lá do Vale do Cuiabá, em Petrópolis, que foi uma das mais atingidas, uma situação horrível, ele e o fotógrafo andaram, disseram-me eles, em torno de quase 4 horas andando, porque o carro não chega, com lama até o joelho, para tentar chegar lá no lugar e encontrar. O outro de Teresópolis também andou umas 2 horas por uma estrada e me liga contando que pelo caminho via coisa horrível, via corpos abandonados. Você precisa ter emoção para contar essa tragédia toda. Então, assim, precisa, né? Você não pode numa situação dessa fazer uma matéria mecânica. 3 corpos foram encontrados, não é isso. Porque você precisa descrever aquilo. Precisa mostrar para as pessoas que não estão lá, assim, você precisa dar a dimensão dessa tragédia. Então, a gente tem uma matéria hoje que fala do Aras, que foi vários cavalos de raça que
morreram e tal. Você tem duas maneiras de contar isso. Você diz, o Aras tal foi inundado, soterrado e não sei quantos cavalos morreram soterrados. E você tem a outra história, que eu acho que é essa dimensão que você precisa dar, que assim, o cenário era de devastação total. O cocheiro que cuidava dos cavalos não quis abandonar os animais e desapareceu na enxurrada com mais uma dezena de cavalos. Você via na lama os animais mortos só com cabeça do lado de fora. Isso é uma imagem muito chocante. Que o repórter precisa descrever isso. É difícil? É muito difícil. Eu aqui no primeiro dia, quando eles ligavam e me contavam, eu ficava, assim, eu confesso, tinha hora que me dava vontade de chorar. Porque era uma devastação, uma tragédia tão grande, então você precisa respirar fundo, né? E ir em frente. E isso, eu aqui. Né? Estou sentada aqui na minha mesa, né, ouvindo. Então, assim, lá, você precisa respirar fundo, assim, ó. Manter o sangue frio para ajudar eles lá também. Né? Exatamente. Tem isso também. Você precisa ajudar também as pessoas. Né? Você está numa situação que, assim, não dá, sabe? Se você vira uma pessoa que está passando mal, esperando socorro, você precisa tentar ajudar também aquela pessoa. Dá uma carona, coloca dentro do carro. Então você também acaba se envolvendo. Né? Mas é muito difícil. Muito difícil. Mas acho que a gente está conseguindo fazer bem, acho que a gente está conseguindo dar essa dimensão da tragédia com. Isso é outro ponto, né? Você tem que dar a dimensão da tragédia com emoção, mas sem ser piegas. Né? Assim, você não precisa adjetivar para mostrar que aquilo é trágico. Né? Então você precisa descrever o que você está vendo, você precisa contar o que você está vendo. Só de contar o que você está vendo, você está dando a dimensão da tragédia toda. Né? Mas é uma cobertura muito difícil. Talvez essa é uma cobertura diferente, eu não sei, não dá para dizer se seja mais difícil do que a do alemão. A do alemão você tinha tempo também. Aí a do alemão você tinha uma coisa concentrada num lugar só. Você tinha um risco muito grande para os repórteres. Né? Agora, lá na enchente, você tem uma área muito grande de cobertura, você tem uma dificuldade de comunicação, você não consegue falar com o repórter na hora que você quer. Nem ele consegue falar com você a hora que ele precisa. Então, são duas coberturas muito difíceis. E tem risco também, né? Tem um risco grande. Sim, você está andando de carros por estradas que podem desmoronar. Né? Então, você também tem que ter essa medida da sua segurança. Tem lugar que não vai dar para ir. Sim, um repórter que disse, olha, eu andei, mas chegou a um lugar que não dava mais para passar. Não dá para passar, não dá, não pode, não tem como fazer. Ontem, por exemplo, a gente estava sobrevoando a área, um repórter desceu do helicóptero, o helicóptero conseguiu pousar. Que a Folha alugou esse helicóptero? A Folha alugou. A gente tem voado todos os dias, né, para ter material fotográfico e para sempre um repórter e um fotógrafo para o repórter ver, né, de cima aquelas regiões que a gente não consegue chegar. Então ontem eles conseguiram pousar num lugar que não se chegava, né, por estrada, e aí o repórter ficou lá, o fotógrafo voltou para transmitir as fotos, porque você não consegue sinal que está transmitindo lá, o repórter ficou, e a gente aqui preocupado, assim, ele ficou, cadê, né, onde que ele está? E aí, algumas horas depois, ele mandou um SMS para mim e falou assim, tô bem, consegui descer a pé,
né? Tem um relato muito bom de uma área em que mal chegou, né? Ajuda, porque não consegue. E desci a pé e quando eu cheguei um pouco mais lá embaixo, consegui uma carona num carro da Defesa Civil que estava saindo e vim embora e já consegui chegar na cidade. Parece cobertura de guerra, né? As dificuldades encontradas, parece cobertura de guerra. Tem repórter que está lá que teve em Santa Catarina, na enchente de Santa Catarina, que diz que é pior. A situação é muito pior. Enfim, essa é a vida de repórter, né? Sim. Tem que estar preparado para tudo. Tem que estar pronto. Tem gente que chegou aqui e foi pra lá, assim, compra roupa aí, porque não dá tempo de passar em casa pra sair correndo. Então lá, daqui a pouco eles vão estar recebendo donativos também, tadinhos, porque eles estão lá. É difícil, não tem gasolina, não tem água, não tem sinal. Eu estou preocupada. Hoje eu estou preocupada com os carros, que tem muito pouco combustível na cidade, né? Então, até pro retorno deles. Eles também não podem ficar rodando de carro lá para cima e para baixo, porque não tem combustível na cidade. É uma cobertura complicada. Mas eu acho que está dando certo. Sim, tá aí o resultado nas páginas. Acho que está ficando bem feito.